Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Gcast aqui da Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista e hoje a gente tem a satisfação de receber uma bancada feminina, viu? Já vou apresentar quem está aqui ao meu lado, mas antes deixa eu me apresentar a você. Eu sou Eliane Alexandrino e a partir de agora eu faço parte da equipe desses profissionais brilhantes aqui da Gazeta do Paraná. Marlene Crivellari, nossa primeira entrevistada em alusão ao mês da mulher. Desde já agradeço sua presença, seja muito bem-vinda. Quem vai comandar comigo esse programa hoje é a Grazi Santos. Seja muito bem-vinda também, Grazi. Obrigada, Eliane. Boa tarde a todos. Tá certo. Marlene, desde já eu agradeço sua vinda aqui à Gazeta. É a primeira vez, não é mesmo? Então, Eliane, um orgulho estar aqui juntamente com você e com todo o público, né, aí nos assistindo, prestigiando esse teu dia. Parabéns por essa oportunidade e que seja sempre brilhante, como você sempre foi no seu dia a dia. E obrigada pela sua oportunidade, juntamente com nós da Agência do Trabalhador. Eu que agradeço. Obrigada pelas palavras. Eu sei que a sinceridade é muito certeira, né? Gratidão, porque você sempre é uma fonte que nós, jornalistas, adoramos. Sempre pronta para atender a imprensa. Então, a gente que agradece a tua vinda aqui, tá, Marlene? Obrigada. Então, o mês da mulher, para você que está aí do outro lado, hoje a bancada toda feminina, na direção do Papinha. Desde já agradeço o Papinha também, nosso diretor de TV. E a gente dá início, então, a esse programa de hoje, o Gazeta Entrevista com a Marlene Crivellari, que é gerente da Agência do Trabalhador de Cascavel. Mas antes de a gente entrar nesse assunto da mulher no mercado de trabalho, da participação da mulher na sociedade, eu quero saber quem é a Marlene Crivellari? Da onde veio a Marlene Crivellari? Pois é, a gente é de tão pertinho, né? E sempre eu falo que Nova Aurora, Palmitópolis, é a cidade ali, Cafelândia, era próximo da onde a gente tinha o nosso sítio, né? Da minha mãe ali, meu pai, e a nossa família estava lá. E eu observo muito isso, a questão da minha mãe. Eu sempre admiro muito mães, né? Essas mães aí, guerreiras e tudo mais. Minha mãe hoje está com 86 anos. Viva, lúcida. Saúde. Eu falo que os exames dela é 100%, né? Amém. E assim, a minha mãe sempre foi muito empreendedora. Então, isso é importante. Vem um pouquinho do sangue dela que a gente vai em busca. Então, a minha mãe ficou viúva muito cedo. E ela falou assim, eu preciso dar estudo para os meus filhos. Como ela não teve, então é uma oportunidade. E ela teve essa coragem. E são quantos irmãos na família? Nós somos em 5. 5? 5 irmãos. Marlene, quem mais? É o Laírto, por idade de cima para baixo, né? Laírto, Laércio, Valdir, o Ademir e eu, a caçula. Ah, você é a rapa do tacho? Sou a rapinha do tacho. Então, a importância de a minha mãe pensar assim, nós estamos aqui no sítio, com todas as lavouras, com muitos prejuízos que a gente teve. Naquela época tinha muito aquelas geadas e tudo mais, né? Então, a minha mãe decidiu, realmente, eu vou apostar. E ela veio para a cidade. E que década era isso? Você lembra? Olha, eu tinha, na época, eu estava com 9 para 10 anos. Então, faz uns 45 anos. Então, de 45 anos atrás para hoje, teve uma mudança muito radical. Muito, né? E a minha mãe foi muito corajosa. E ela veio, começou a dar estudo e cada um foi tendo seu legado. Então, eu sempre falo, a educação, o ensinamento, ele vem do berço. Hoje, eu sempre comentei esses dias com a minha filha e falei... Não vai mais existir essas mães que existiam antigamente. Não mesmo. Então, é uma geração diferente, é uma geração, assim, da tecnologia. Verdade. Né? Desde uma criação de um filho. Então, assim, eu admiro muito a minha mãe, a gente teve essa coragem, a gente aproveitou essas oportunidades. E eu lembro, Eliane, que quando nós chegamos aqui, todos pequenos, não imagina, 10 anos, outro tinha a escadinha, né, 13, 12, 15, e assim era. Não tinha trabalho para nós. Meus irmãos, eles foram office boy. Aquela época era office boy, né? Sim. Então, cada um foi buscando o seu espaço. E eu não me esqueço que do lado da nossa casa tinha uma vizinha que ela tinha 3 crianças. Eu só brincava de boneca. E eu fui cuidadora de criança, babá de criança. E foi daí que surgiu essa vontade de ser pedagoga? Pois é. Na verdade, não foi. Não? Como você foi parar na pedagogia? Eu comecei a trabalhar no colégio particular em Cascavel e eu tinha minhas colegas de trabalho e todas elas eram umas 5. Falaram, nós vamos iniciar uma faculdade. Então eu falei, olha, eu acho que eu não consigo agora, por causa das minhas crianças também, estava com os meus 2 pequenos e tal.
E veio aquele incentivo, por isso que eu sempre falo, aproveite essa oportunidade. Ela passa talvez somente uma vez. Verdade. E a minha mãe tem um ditado que ela diz assim, o cavalo passa somente uma vez selado. Muito Aproveita a sábia. oportunidade. E eu comecei a fazer minha faculdade. Então, eu trabalhava, tinha meus filhos e Aqui em tal. Cascavel. Cascavel. E deu tudo certo. E eu gosto de gente, eu gosto de público. Então, isso veio me transformar essa pessoa que eu acabei me tornando. Eu preciso entender, você que está do meu lado, você que tem busca de uma informação, o que eu posso te ajudar? Mas te ajudar para resolver teu problema. Para que se eu não consiga resolver teu problema, sim, dá um horizonte para que você saia dali mais tranquila, confortável, sabendo onde você tem que ir. Então, toda essa bagagem vem das nossas mães. Verdade. Então, assim, ela igual ela sempre fala, eu arrisquei, deu tudo certo. Não Amém. sei, não tem nenhum doutor, nenhum médico, Não, tá bem mas encaminhada, né? nós estamos muito bem encaminhados e agradecemos a ela. Perfeitamente. E essas mulheres, né? Com De 80 certeza. anos, de 85, 90 anos. Então a gente começa agora, Marlene, a entrar mais na sua área. A gente sabe que você está há muitos anos à frente da Agência do Trabalhador em Cascavel, né? A qual é destaque em todo o Paraná. No mês passado, ficou à frente de Curitiba, a capital dos paranaenses, em número de geração de empregos. O que leva esse destaque? O que leva a Cascavel a gerar tanto emprego? Qual é a fórmula, Marlene? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vindo aí de uma gestão muito positiva e sequência de uma nova gestão muito positiva. Né? Nós tivemos uma gestão do prefeito Paranhos, que hoje é ex-prefeito, e uma gestão do nosso prefeito Renato Silva com o nosso vice Mecabô. É uma grandiosidade, porque nós estamos em um pleno emprego. Para que a gente possa estar realmente nesse pleno emprego, eu falo, é a oportunidade que o município acaba dando para os nossos empresários. Você, empresário, que está pensando em inovar, vir para Cascavel, nós sabemos que a porta da prefeitura está aberta. A porta geral do nosso município de Cascavel está aberta para receber esses empresários. Então, é de uma forma acolhedora. Cascavel é acolhedora em todos os aspectos. Então, não só como na prefeitura, o nosso prefeito, o vice, nossos vereadores aí que estão sempre de olhar, né, para a população e empresários, nosso governo do estado do Paraná. Olha quantas ações o governo do estado do Paraná também está fazendo, não só para empresário, né, quanto para a população. E é esse momento do pleno emprego que nós vamos em busca das empresas. As empresas vêm de encontro à agência do trabalhador. E assim, Eliane, a gente tem essa facilidade, sempre quando você sai, você está na mídia, as pessoas confiarem no seu trabalho. Verdade. Então, quando você faz com aquela serenidade, sabe, determinada, buscando objetivo e dá resultado, então nós temos essa credibilidade. Então, cada vez mais eu só posso agradecer aos nossos empresários cascavelenses, não só aquela pequenininha empresa, pequena, média, grande, e pode contar conosco na agência, porque assim, empresário, eu sempre falo, a agência existe por causa dos nossos empresários. Porque se eu não tiver vaga dentro da agência, não tem como a agência estar aberta. Então, só podemos agradecer aos nossos empresários e realmente fazer a diferença, fazer a colocação e, principalmente, Liane, entender o que o empresário precisa. Ter aquela negociação. Porque muitas vezes você é uma empresária, no teu dia a dia, você está em busca daquele perfil. Mas, de repente, com ajuste, você pode mudar todo o legado do perfil. E você consegue mais rápido o candidato. E hoje, como que está na agência do trabalhador, Marlene, essa questão da rotatividade, que é vamos dizer, não digo se é um problema, se a gente pode qualificar como um problema, recorrente, porque a gente sabe que há mais de 1.000 vagas ofertadas todos os dias, mas a gente sabe que as 1.000 vagas não são ocupadas todos os dias, né? O que leva o trabalhador a procurar a agência do trabalhador, mesmo tendo tanta oportunidade, ele ainda não se coloca lá naquela vaga? É a mesma coisa, Eliane, assim, que eu tenho sempre me questionado. Falar um pouquinho ali com nossos candidatos, né? Se pergunte o que você está em busca. Se até hoje eu trabalhei numa profissão, eu sou uma recepcionista, mas eu tenho potencial de crescer, inclusive dentro da minha empresa que eu estou trabalhando. Então, quando você vai sair da empresa, apareceu uma oportunidade lá na Gazeta. Vou trabalhar lá como jornalista, mas eu já estou numa empresa trabalhando como jornalista. Se questione e procure a pessoa subordinada. Olha, está acontecendo isso, cada um tem uma situação, né? Tem a sua caixinha, conversa, troca essas informações. Talvez com essa informação você não vai nem sair dessa empresa.
Então, isso acontece muito porque nós não fazemos isso. Uhum. Segundo momento que eu observo também o candidato, talvez ele está almejando algo do lado, próximo à sua casa. É muito difícil você conseguir encontrar. Contrapartida, você tem que se perguntar: tudo bem, eu vou ter que pegar um ônibus, vou de moto, de bicicleta, de carro, vou de carona e tal, mas não é viável, eu não tenho potencial de crescer numa empresa que talvez eu tenha que atravessar a cidade ou ir até um pouquinho mais longe, até o interior. Porque assim, eu andei visitando esses dias, Hum, nosso interior ele está crescendo em torno de claro. Cascavel. Então é isso que a gente se questiona com o candidato. E a gente tem que aproveitar o momento e também mandar uma homenagem, um abraço para as mulheres, né, as produtoras do campo, da nossa área rural de Cascavel, que é tão forte no agronegócio. Né? Recentemente Sim. a gente teve o show rural, a gente viu a participação massiva das mulheres. Então, assim, um abraço para você também que está nos acompanhando aqui na Gazeta Entrevista, não é mesmo, Marlene? Exatamente. Então, essas questões que a gente tem que se perguntar. Porque o que eu observo, Eliane, dentro da agência, você já esteve lá comigo, Sim. esses dias até eu dei um chá de cadeira, né, na Eliane. Por quê? Porque eu estava atendendo a demanda e ela ficou ali me esperando. Mas por quê? Eu preciso entender você, candidato. O que você está indo em busca? Então, assim, ó, mais uma regrinha que nós colocamos na agência. Fez o cadastro, atualizou seu cadastro, foi em busca de vaga. Não, mas a Marlene não tem interesse em nenhuma vaga. O servidor vai encaminhar você para conversar comigo. Eu preciso Uhum, entender, Eliane, o porquê que você não quer uma vaga dentro da agência. entendi. É salário? É uma distância? É o horário? Então, tudo isso nós precisamos se questionar. Uhum. Se fosse fácil, nós seríamos todos empresários. Aí nós não teríamos essa demanda. Seria mão Então, de obra. não tem a mão de obra. E o que é uma balança, então É. nós precisamos entender. Mas Eliane tem um porte de ser empresária. Eu não tenho esse porte, então Sim. eu vou trabalhar na empresa da Eliane. Então, isso acontece muito. Nós não vamos conseguir resolver. Uhum. Nós não vamos conseguir preencher todas essas 1.000, 2.000 vagas que nós temos dentro da agência, porque assim, a gente fala 1.000, 1.000 e pouco, mas se a gente colocar todas as vagas na agência, ela ultrapassa. Por quê? Nem todas as empresas, elas estão cadastradas na agência, Eliane. Então, é um Verdade. número X. Agora, se eu saio aqui na esquina, já tem uma oportunidade de trabalho. Então, primeiro momento, o Uhum. candidato tem que se perguntar o que ele está almejando. Segundo momento, eu como empresária, que é aquilo que eu falei, uma boa conversa, uma boa demanda. Eu estou tão apta comigo que eu quero aquela Eliane daquela forma, mas a Eliane não é aquilo que eu tanto almejei na Sim, hora da entrevista. sim. Mas a Eliane, por trás disso que eu estou almejando, era uma grande potencial. Então, recrutadores, os empresários, têm que analisar com muita calma cada Os candidato. psicólogos, né? Porque as recrutadoras, elas já são, É, muitas delas são psicólogos. exato. O que eu observo? Então, dentro da agência tem a recrutadora, daí ela passa essa demanda, né, para psicólogo ou para o empresário e tudo mais, e daí faz uma seleção. Então, é critérios, é pequenas coisas que eu falo que faz a grande diferença. Perfeito. Passa a palavra agora para a Grazi. Grazi, o que você gostaria de trazer aí para nós, complementar o nosso bate-papo? Quais seriam as habilidades ali mais ali que as empresas levam em consideração para contratar os candidatos sem experiência? Então, Grazi, o que acontece? Essa parte de sem experiência, Primeiro emprego, né, primeiro Marlene? emprego, a gente tem um olhar muito clínico. Uhum. A gente convence, assim, a gente passa a importância para os empresários. Por quê? Porque eu não vou dar oportunidade, mas não tenho conhecimento, né? Como é que eu vou Uhum. fazer? Então, é dessa forma, Grazi, que eu observo assim, é uma oportunidade que você vai moldar a Marlene dentro da sua empresa. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas ela já passou em 2, 3, 4, 5 trabalhos. Eu não vou contratar. Ok, não vou contratar, mas de repente você contrata, ela vai deslanchar dentro da tua empresa, vai ser um grande profissional. De repente você aposta naquele jovem que ele está com 25 anos e você vai se perguntar, nossa, mas a Marlene tem 25 anos, nunca trabalhou. Contrapartida, você vai dar uma oportunidade e ele vai te surpreender dentro da empresa. E vai ser moldado também, né? Sim, é isso que a gente tem esse diálogo com as recrutadoras, com os empresários. Então, eu sempre estou lá. A Grazi é uma recrutadora. Terminou de fazer a entrevista, Grazi, como é que foram nossos candidatos? E a Grazi faz as pontuações. Perfeito. Então, isso é importante do nosso legado. É o primeiro emprego.
nossos empresários apostar nos nossos jovens de 16, 17, 18 anos e sucessivamente assim, mas dar essa oportunidade. Porque eu digo assim que a tecnologia chegou, esses jovens estão com a tecnologia muito a favor na sua mão. Então, o empresário precisa sim buscar com aquele olho clínico, mas não só, Eliane e Grazi, colocar dentro da empresa e falar: olha, você vai fazer isso. É cara e crachá. Olhar com olhar clínico e falar assim: olha, eu contratei a Marlene que tem 18 anos, ou a Marlene que tem 25 anos, nunca trabalhou. Mas observar que ele faça um rodízio com esse colaborador em cada setor. Quando você menos esperar, esse teu colaborador, ele se destaca em algo que você não imaginaria. Você fez me lembrar uma coisa, meu primeiro emprego. Você lembra do seu primeiro emprego? Lembro, eu era babá. O meu, sabe onde foi? No fast food, no McDonald's. Eu fui selecionada na época em Cascavel, o McDonald's foi o primeiro fast food, né? Então era o auge em Cascavel estava recebendo o primeiro fast food. E eu me lembro que a política da empresa, que é uma multinacional, eu era adolescente, obviamente, eu estudava no Polivalente e trabalhava no McDonald's no contraturno. E eu me lembro que a política da empresa, Marlene, naquela época era que você tinha que aprender todas as funções dentro do McDonald's. E adivinha onde que eu me destaquei? No atendimento. Você viu a vantagem? Tinha facilidade. Então, ele me ajudou a entrar no jornalismo, que foi onde eu perdi a timidez, foi onde eu tive essa mais facilidade de conversar com as pessoas, abordar a pessoa, porque é uma das características da nossa profissão, é você saber abordar uma pessoa na rua, entrevistar, convencê-la a dar uma entrevista. Ter aquela confiança, Isso. Na verdade, Eliane. Então, assim, o primeiro emprego é crucial na vida de uma pessoa, você nunca vai esquecer. É igual o primeiro namorado, a primeira namorada, né? Exatamente, né? Por essa linha, assim. E assim, a gente traz essas informações porque eu estou sempre em contato com a recrutadora. Você percebeu que a agência, ela é o nosso porte grande, e cada dia que passa, tem dias que eu tenho 25 empresas lá dentro. Mas o porquê dessas 25 empresas? Já para facilitar tanto aquele jovem que está ali. Muitas vezes acontece isso. A mãe está ali com o filho ou com a filha e tem uma empresa que a gente consegue encaminhar esse jovem. Mas é uma política, como você falou. Uma política de entendimento do nosso empresário, dar oportunidade, apostar. Eu falo assim, Eliane, esses dias até comentei numa rádio. Se cada empresário contratasse um jovem de 16, 17, 18 anos, faltaria jovem no mercado de trabalho. Verdade. Sabe? E assim, depois a gente vai falar mais lá na frente, na idade também superior. Então, olhe para a sua empresa e se auto-pergunte. Mas se eu contratar um jovem, onde que eu poderia colocar? Tenta esse desafio. Nós temos sempre condições. Porque quando você insere esse jovem no mercado de trabalho, aí você... é o menor aprendiz, é o jovem aprendiz. Eu vou ter um encargo que eu vou estar pagando. Mas, contrapartida, esse teu jovem que você contratou hoje, esse teu encargo que você está pagando hoje, ele vai te dar um grande resultado lá na frente. Com certeza. Porque esse rodízio, como você mesmo falou, lá no McDonald's, você vê quantos anos isso, né? Já trabalhava isso. Já. Há 10, 5... E é isso que nós precisamos crescer. Olhar para o que a gente pode mudar. Então, eu sempre falo, esses dias um empresário me falou assim, mas não tem como eu trabalhar com rodízio? Eu falei, será que não? Se pergunte, né? O que você poderia mudar? Porque assim, a gente está tão engessado que a gente não consegue, eu vou mudar um pouquinho, vai dar muito trabalho. Mas os nossos resultados, eles vão aparecer. Isso mesmo. É o profissional que vai estar ali no teu dia a dia. E agora, Marlene, conta para nós sobre a questão do etarismo. A gente sabe que é uma questão muito importante, porque muitas empresas, a gente não está aqui generalizando de maneira alguma, mas ela acaba deixando de lado 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Mas em contrapartida, em Cascavel, eu tenho reparado, assim, principalmente nos supermercados, eu acho assim uma simpatia as meninas, né, atendedoras, as meninas do caixa, operadoras de caixa, que atendem, o pessoal que faz o pacote, são pessoas com 50 a mais, já vi um senhor de 60 a mais, trabalhando assim com vontade, você chega a pegar o carrinho, ele já te entrega o carrinho, sabe? Te antecipa, com aquela gentileza, te cumprimentando, te dando um bom dia, uma boa tarde. E como que tá, então, as vagas para as pessoas 40 a mais hoje, 50 a mais, 60 a mais na agência de Cascavel? Então, Eliane, esse é um projeto nosso, projeto piloto há muito tempo que nós trabalhamos, e a mesma coisa, o meu apelo para o meu empresário. Você empresário aí que está nos assistindo, faça esse desafio também,
Porque assim, ó, eu já tô com meus 60, então eu tô fora do mercado de trabalho, Tá né? bem, hein, Milene? Tô com meus 60, 60 tá fora. bem? Então não tem mais mercado para minha pessoa. Não podemos pensar mais assim. São critérios que nós temos que analisar e se perguntar. Não é porque eu sou empresária que eu tenho lá meus 60, meus 65, eu tenho empresários hoje que estão se destacando aí, né, com seus 30, 40 anos, empresários novos, que eu não vou dar oportunidade. Então, são, são colaboradores magníficos. E uma pontuação ali. Não Uhum. fica na tecnologia do celular. Então, ele sabe respeitar. É a tal da moda antiga, né? Eu chego, eu sou colaborador, eu estou trabalhando na empresa, eu fui contratado para essa função. Então, esse é o respeito. Me permite, você fez eu me lembrar que na internet a gente vê muitos memes, né? E tem o meme lá, contrata-se, valor é X se você não tem celular, Y se você não usar o aplicativo do WhatsApp, o WhatsApp, e você ganha um adicional se você não usar nenhum deles. Então, E- assim, hoje em dia também tem essa questão, né? Dependendo da Exatamente. função. Sim. Então, isso que você falou no mercado, eu pego o carro de tarde e eu Aham. começo a fazer algumas visitas nas empresas. E eu observar Legal. isso, sabe? Para que eu possa questionar a Grazi quando vai na agência para fazer uma contratação. Uhum. Aí eu dou exemplo, né? Olha, na empresa tal, tá acontecendo assim, tal, e a gente consegue. Tanto que a gente consegue que a gente começa a observar as senhorinhas lá de cabelo branco, né? Aquele É. senhorzinho de cabelo branco, você olha, e esse carinho que você acabou de falar, são prontos para te atender. Então, empresário, eu faço um apelo, como vocês já me ouviram em todas as mídias. Pensa com carinho nos jovens de 16, 17, 18 anos, nos 50 a mais. Se pergunte se de repente você precisasse uma recolocação no mercado de trabalho. Você teria essa recolocação? Perfeito. Então é isso que a gente precisa abrir um pouquinho os horizontes. E Cascavel está tendo esse resultado magnífico. Grazi? Trazendo um pouco para o público feminino, quais são as áreas de maior atuação das mulheres atualmente no mercado de trabalho? Grazi, eu vou te falar que essa semana aconteceu uma situação muito bem assim inusitada dentro da agência. A gente teve lá o Dia da Mulher, Sim. né? Uhum. E parabéns aí a todas as mulheres, que eu acabei, né, não fazendo esse comentário. Tinha uma vaga de pedreiro, porque assim, não é porque é o Dia da Mulher, né, ou um Sim. evento que a gente tem que não é aberto ao público. As vagas são abertas no Normal. sistema e quem chegar vão ser todos bem atendidos. E chegou um empresário que precisava contratar auxiliar de pedreiro. Mas a gente, qual é o foco nosso, né? É sempre uma vaga masculina. Aí eu, como sempre tenho o candidato, o recrutador, eu já pego o recrutador com muito carinho e peço para ele fazer uma fala ali na frente. Fala, olha, fala o teu nome, o nome da empresa e a vaga que Uhum. vocês estão almejando. Daí a pouco ele falou, né, auxiliar, então daí levantou uma moça. Não era aquela moça de Santa Teresa, não, né? Não, botina, uma calça jeans, depois ela foi lá e fez a entrevista. Olha só. Então, aí eu voltei, né, ali junto com as candidatas que estavam sentadas e falei, tem que se desafiar. Se desafia. Ninguém vai fazer, Eliane nem Grazi, desafio Verdade. para você. Então, assim, os altos e baixos, hoje eu não posso mais dizer assim, olha, operadora de caixa só masculina, operadora de caixa só feminina. Não, em todos os lugares que você dá uma olhadinha com muito cuidado, tem uma mulher fazendo parte da equipe. Verdade. Você observa mercado, você observa a loja, você a parte Posto da de Copel, combustível. Sanepar, onde você olhar tem uma mulher. Nós tivemos agora no final do ano, até vou dar uma esticadinha, os cursos da Copel, Sim. lembra? Nós tivemos várias mulheres. E várias mulheres foram contratadas, que tem um contrato que ocorreu. Aí eu estava ali perto da agência, e tinha uma mulher e tal, e eu parei o carro e comecei a analisar. O rapaz, ele ficou, Uhum. a mulher pôs a escada, subiu e fez tudo sozinha. Eu desci, fui lá e dei os parabéns para ela. Então é isso que nós precisamos ter coragem, porque ninguém vai falar assim para você, viu, vai dar tudo certo. É mais fácil alguém dizer assim, nossa, você não tem potencial. Essa oportunidade não é para você. Infelizmente é. Então, se você pensar, parte elétrica, aonde você imaginar tem uma mulher. Só que quem vai fazer a diferença realmente é a mulher. Primeiro, ela tem que acreditar. Eu falo assim que a gente tem que acreditar, porque eu vejo por minha pessoa, né? Uhum. Desde sitiante, com a minha mãe, a menina, a única, né? Minha mãe sempre fala,
que eu não sou de Deus, né? Porque eu sou totalmente diferente. Às vezes eu sou meio rebeldezinha, assim, com meus irmãos e tudo mais em casa. Mas por quê? Viu? O horizonte está ali, a vida tá para se desafiar. Ninguém vai desafiar. É mais fácil tentar diminuir a sua pessoa, né? Do que te dar uma coragem e dizer para você, realmente, vai, Grazi, faça. É mais difícil. É. A gente até fala, mas Verdade. pensa, né? Acho É. que não vai conseguir. Então, a vida está aí realmente para esse desafio. Não desmerecendo esses homens, né? Nossos homens estão aí, são exemplos, né? De pai, de família, de empresários, de colaboradores. Mas os homens também precisam entender que tem que dar oportunidade para as mulheres. E se tiver uma Exato. mulher junto na empresa, sim, estender a mão e tentar fazer a diferença. A gente sabe, né, que a mulher tem ganhado, né, mais espaço, a questão da equiparação salarial, mas ainda tem muito a se ganhar, né? Há 92 anos, por exemplo, a mulher tinha direito a votar pela primeira vez. Sim. Gente, há 92 anos. Isso é alarmante, não é verdade? Mas como a gente estava falando, eu queria entrar em um outro assunto, que também é a tua área, questão dos estrangeiros. Cascavel hoje virou uma cidade, né, de referência para estrangeiros. Não só os nossos países vizinhos aqui, como os argentinos, paraguaios, mas a gente tem muita gente do Haiti, a gente tem gente de cubanos, a gente tem não só os haitianos, venezuelanos, né, que lideram aí, vamos dizer assim, o número de estrangeiros em Cascavel. A agência do trabalhador hoje, como que ela lida com os estrangeiros? Existe alguma resistência das empresas ou, pelo contrário, as empresas dão mais vagas para os estrangeiros ou o brasileiro está em... O que você pode nos trazer, um raio-x em relação às vagas destinadas aos estrangeiros? Eliane, ninguém tira o lugar de ninguém. É uma visão que eu tenho. Essa ditadura aí que estão falando, né? Na verdade, vamos falar de ditadura. Ai, porque o estrangeiro chegou, está tirando a minha oportunidade. Eu tenho uma visão comigo. Eu sei, e digo mais: o certo não dá errado, o errado não dá certo. Então, se eu estou saindo daqui, estou indo para Estados Unidos, eu tenho que entender que lá eu tenho que falar o inglês. Exato. Não adianta eu chegar lá e dizer que eu não entendo, que alguém tem que ter dó de mim. É um desafio. Estou passando dificuldade no Brasil. Vamos aqui pertinho, vamos para o Paraguai. Ninguém tem que ter dó de mim. Eu tenho que entender que eu estou com um problema no Brasil, vou para o Paraguai. E lá eu tenho que me destacar de uma forma ou outra. Qual é a língua, primeiro momento? Qual é a moeda? O que eu tenho aqui, vou sobreviver lá? Aonde que eu vou começar? Eu sou uma médica aqui no Brasil, Cascavel, mas eu não deu certo, eu vou para o Paraguai. Tem validade no meu documento? O que eu preciso para ter essa validade na minha documentação? Minha documentação escolar, lá, ensino médio, ensino superior, né? O meu diploma, de que forma que ele tem validade? Ninguém se pergunta, a gente só vai. Perfeito. Não é verdade? É verdade. Então é assim que tem que se questionar. E eu questiono muito dentro da agência quando vai o estrangeiro. Eliane, nós somos... Cascavel é referência no Paraná em atendimento dos estrangeiros. Verdade. O ano passado nós atendemos 20 países. Uau! Porque eu implantei dentro da agência, cada estrangeiro que chega, o meu atendente, independente de qual setor, vai pegar o nome dele. Você tem um atendente poliglota lá, por acaso? Não, mas a gente viu. Essa ferramenta resolve nossos problemas. Tem o Google Translation. Exatamente. Então, assim, ó, o candidato chegou, a Grazi chegou lá, né? Ela veio lá da Colômbia. Então, ela tem os documentos, a gente pega todas as informações e anota. E todo mês nós fazemos o fechamento. Então, ano passado, nós atendemos 20 países. Uau. Cascavel é referência na colocação dos estrangeiros no mercado de trabalho. Então, ninguém tira a vaga de ninguém, só que você tem que se desafiar. Eu tenho que pensar comigo, eu tenho esse potencial. Se eu não tenho, eu vou me autoafirmar. Né? Então, não questione isso. Se questione cada uma a sua pessoa. Se você vai participar de uma entrevista, tem 3 estrangeiros, tem 10 brasileiros, a vaga ela tá ali. Páreo. Independente para quem seja. Só que cada um tem que entender. E esse questionamento que eu muitas vezes... Por que eu gosto de abordar as pessoas que estão dentro da agência? Você já fala um pouquinho do português? Não falo. Então, qual é o caminho? E o que eu percebo, isso acontece muito, Eliane. Você encaminha muitos estrangeiros para... Encaminhamos para todas as áreas. Tá certo. Que daí sempre chega alguém da família ou alguém conhecido e fala por você. Então, você chegou aqui, né? Você fala muito bem o fluente, o inglês, francês. e chegou aqui e não fala nada de português.
mas você tem noção, você consegue Uhum. falar comigo. Então, a Grazi está te acompanhando e a Grazi está falando por você. Então, esse questionamento na agência acontece muito, porque eu falo assim, você aguarda só um minutinho, eu vou conversar com essa moça para ver ela se ela conversa. Aí, o que que eu percebo, Eliane? O teu Uhum. olhar é direto no olhar dela, da Grazi. Então, isso dá um conflito do quê? Peraí, ela está me manipulando? Não pode. Você tem direito da família acompanhar, teu amigo acompanhar, colega acompanhar, independente. Mas se você está recebendo alguém de fora do país, para Cascavel, ou em qualquer cidade, primeiro, orienta como bom dia, boa tarde, o que você está em busca, o seu bairro onde você mora, tua rua e tudo mais. Passa essas informações para que ela comece a entender. Tem gente que está em Cascavel há 1 ano, 5 meses, e vem dizer para mim, a pessoa que ela não fala nada do português, tá errado. Aí Então, tá entrou na errando a pessoa. agência, a gente precisa. Não é que a Marlene ou nós, dentro da agência, estamos te cobrando. Não, nós estamos te ajudando para você entrar no mercado de trabalho. Para que alguém não passe a conversa em você, que você não seja conduzido a fazer algo que você não tenha noção. Porque hoje, Eliane, você sabe que um rótulo de um É? produto de limpeza não é como antigamente que a gente Não. usava o que era água, era que boa que a gente falava, né? Não era nem água sanitária. Misturava lá com sabão em pó, jogava. Não, hoje já não. Não. Então, existe porcelanato, existe um box de banheiro, existe várias situações que nós precisamos ficar atento no nosso E sem conhecimento. contar que no próprio rótulo ele vem escrito em 2, 3, 4 idiomas diferentes, Mudou né? bastante. A gente é o maior exportador de proteína branca de galinha aqui para a China. Sim, Sai da Copavel, né? Então, quando a embalagem é mandada para lá, ela vai em 3, 4 idiomas. Se a gente tem que aprender, por que quem vem de fora também não aprende? exatamente. Então, Né? assim, ó, é importante você que recebe parente, um colega, um amigo, faça essas orientações. Ele só vai crescer e ele vai ter muito mais uma facilidade de oportunidade. Tá certo. Olha, você que está chegando agora, a gente está com o Gazeta Entrevista, hoje no podcast Gcast aqui da Gazeta do Paraná, e a nossa entrevistada é a Marlene Crivellari. E agora a gente parte para um assunto ao qual eu tenho muito respeito e carinho por essas pessoas, que quando eu vejo elas trabalhando, eu me vejo assim, quando eu estou num dia triste que eu levanto, né, para ir trabalhar, ou algo aconteceu comigo, tá, mas eu tenho 2 braços, 2 pernas, não me falta nada. Aí eu chego num determinado estabelecimento, eu vejo uma pessoa na cadeira de rodas trabalhando, eu vejo vários PSDs aí no mercado de trabalho, e é onde eu chego e te pergunto, como que estão as vagas direcionadas para as pessoas com PSD, pessoas com algum tipo de deficiência hoje, seja física, visual, que precisam aí, né, se recolocar no mercado de trabalho, e a gente sabe que existe a lei federal, né, que obriga e, né, e assiste essas pessoas. Então, Eliane, a gente fica muito feliz. Inclusive, eu já vou até fazer um convite aqui, ó. Agora, Boa. dia 21 de março, nós vamos ter o dia. É uma vaga para o mercado dentro da agência, para pessoas PCD, pessoas com portadora de uma deficiência. Uhum. O horário começa das 8 até as 11h30. Essa vaga não é o dia D. Tá. O dia D é uma outra situação mais para final do ano. Isso é uma vaga que nós estamos com mais de 60 vagas disponíveis para um mercado que nós abrimos a porta somente para esse mercado fazer a convocação de candidatos PCD. Então, você que tem interesse, dia 21, vá até a agência, munido de documento com foto, das 8 da manhã até as 11h30. Nós vamos ter as recrutadoras do supermercado fazendo essas entrevistas. E a importância dessas oportunidades, Eliane e Grazi, é que eu vejo assim: existe algumas situações. Ele recebe um valor, né, que é determinado por lei, pela sua deficiência e tudo mais, Uhum. mas se pergunte se você não tem esse potencial para entrar no mercado de trabalho. Nós somos todos, a gente observa assim, eu sempre falo, é com um olhar com muito carinho com a pessoa que tem uma deficiência. Então, as portas têm que se abrirem. Você é empresário, contrata. Independente, existe uma multa, existe uma regra, existe uma cota. Não vamos pensar nisso, vamos contratar, vamos dar Não oportunidade. só cumprir a cota, atender além da Sim, cota, né? nós temos empresas, Eliane e Grazi, que contratam muito mais. E assim, seja justo no salário. Perfeito. Observe se a tua empresa ela está apta a receber uma pessoa com uma deficiência. Então, existem várias situações que nós precisamos mudar um pouquinho a nossa cabeça. Então, há profissionais, né, de todas as áreas. A gente tem um respeito muito grande com os candidatos. A gente atende assim, sempre eu estou todo dia verificando quantas vagas estão entrando.
além das vagas do mercado, nós vamos ter outra também, mas essa ação do dia 21 é somente para um mercado. Uhum. Então, vai ter agência. E tem muitas situações, Eliane, que observa que a pessoa ele é portador de uma deficiência, mas ele fala, eu quero uma outra oportunidade. Então, realmente se desafia. Ele não se limita, né? Não está limitado. Não. Viu? A agência está lá, sim. Talvez a gente precisa mudar alguma coisa, você chega até nós. Fala, Marlene, o que, que você acha de implantar dentro da agência uma situação assim? Nossa, obrigada. Vamos analisar, vamos verificar. Então é isso que a gente precisa, estarmos com a mente em primeiro lugar, Eliane Grazi, aberta para receber independente. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande, porque nós temos todas as vagas. Então, tem condições, temos as vagas específicas, ok, nós temos as vagas, mas nós estamos com as portas abertas, independente. Ter coragem de ir para frente e a vida ser de desafio, tudo bem, mas nós precisamos Verdade. enfrentar. Grazi, alguma colocação, minha amiga? Não. Alguma não. pergunta? Então tá. Eu adoro algo que vocês criaram na sua gestão à frente da agência, que é o varal de vagas. Eu acho aquilo fantástico. Eu vi que vocês tentaram levar para os bairros, né? Quem não tinha aquele dinheiro para o passe, olha, eu voltei no passe, o dinheiro do transporte público, quem não tinha condição de pagar, vocês levaram o varal lá para os bairros, Cascavel Velho, no Floresta, região norte. Quem teve a ideia, e isso tem dado muito certo? Então, ele até foi numa brincadeira. Daí eu tava lá na agência, que eu fico muito incomodada, eu sou muito elétrica, né? E daí eu tava assim, nós estávamos em 4 atendentes, assim, eu falei, preciso inovar alguma coisa. Verdade. Eu preciso fazer algo diferente, né? E daí começaram a tirar um sarro de mim. Eu falei, pronto, já vem a Marlene, né? Com as ideias malucas dela. Daí eu brincando assim, me veio do nada. Eu falei, vou fazer um varal de vagas. Quando eu falei varal de vagas, não, daí falou, não, que não tem nem lógica. E pegou. Então, assim, ó, eu tenho muito orgulho. Deu certo na frente da agência, deu certo para os bairros. Nós temos aí o nosso prefeito, Tiago, em Corbélia, que ele também levou em Corbélia, entre outras Cefanella, cidades. né? Um abraço, Então, assim, Thiago. Tiago, que gratidão, sabe? Gratidão mesmo, por estar sempre junto com a gente, entendeu? Passando muitas informações, esse é conhecimento. Então, eu fico feliz, deu certo, e sempre que possível nós vamos estar fazendo, sim, com muito respeito e muito carinho. Olha, Marlene, nós estamos já na reta final do programa, mas eu gostaria já antecipar, agradecer sua vinda aqui. A gente poderia falar tanta coisa ainda relacionada a trabalho, a vaga, a mulher, seu espaço, não é mesmo, Grazi? Verdade. A Grazi aí representando uma faixa etária, eu outra, você mais uma. A gente sabe que a mulher avançou muito na sociedade, né, na sua comunidade, você que é, independente de qual bairro, cidade que você está nos acompanhando, a gente sabe que a gente lutou muito e os nossos ancestrais lutaram ainda mais para a gente estar aqui hoje sentada falando sobre, né, um eixo tão importante, Sim. que eu acho que não deveria existir uma data para reconhecer o trabalho, né, não, das mulheres. Acho que isso tinha que ser feito todos os dias, porque se a gente está no mundo porque uma mulher trouxe a gente. Obrigada, dona Benedita, a senhora trouxe ao mundo. Marlene, então, nas suas considerações finais, o que você deixa uma mensagem aí objetiva para aquele candidato que aí está penando, ou não conseguiu ainda o seu emprego? Papo reto, o que você fala para esse candidato? Não desista, a oportunidade, a vaga é sua. Só vai conseguir se realmente você ter foco e ser determinado. Ninguém vai fazer por você. E você, Grazi, sua mensagem final? Agradeço a presença da Marlene aqui, falou belas palavras, né, que todas nós precisamos ouvir todo dia e com certeza, né, os candidatos que estão aí procurando um trabalho, se esforce mais e também se capacite, né? Tem que se capacitar. Perfeito. Né? Capacitação abre horizontes, te dá mais oportunidades. Exato. Só reforço o endereço da agência, Marlene. É Rua Paraná, 3648. Vou reforçar mais uma vez o convite. Dia 21 agora de março, vamos ter o dia da pessoa com deficiência para um recrutamento, né, de um supermercado. Independente dessas vagas, nós também estamos com outras vagas. Faça uma visita até nós, das 8 até as 11h30, com limite de senhas. Mais uma vez, obrigada pelo bate-papo, obrigada, Grazi, pela companhia. Obrigada. Né? Eu que Foi um agradeço. momento tão rápido, a gente começou a conversar e já está no fim já do programa. Então, mais uma vez, obrigada. Lembre-se que a Gazeta do Paraná está de portas abertas para você, Marlene, tá? Sempre que você Obrigada. precisar divulgar algo, a gente está à disposição. Eliane, obrigada, obrigada, Gazeta, obrigada a todos. E a Agência Trabalhador sempre de portas abertas e com muito carinho para receber a todos.
E eu agradeço a você de casa, a você internauta, você que esteve desde o início aí no nosso podcast GCast aqui da Gazeta do Paraná, né? Hoje a gente teve essa felicidade de ter aqui a Marlene com a gente, mas eu convido você que está do outro lado, e te quer um feedback seu, né? Um comentário, que pauta que você gostaria que eu abordasse aqui, que a gente abordasse aqui na Gazeta do Paraná, mande pra gente, aproveita, siga a gente no YouTube, Gazeta do Paraná, inscreva-se no canal, sabe? Dá aquele like para nós, aciona o sininho, que a gente sempre vai estar trazendo aqui novidades para você. Mais uma vez, muito obrigada, em nome de toda a direção do seu Marcos Formigueira aqui da Gazeta do Paraná, com direção do Papinha. Eu agradeço a você, a sua companhia e até a próxima.